Conseguimos. Oi, agora deu certo, gurias. Agora Desculpa, não sim. estava aparecendo. São os percalços de bastidores de quem faz ao vivo, É. né? Isso Ah, mas que aí. bom que agora deu. Eu tava aqui com o coração na mão. Eu disse, Não, mas a Mas gente que não bom. ia desistir. Vai Não, dar tudo certo. jamais. Que Fê, bom. seja bem-vinda ao Clube Muito WTW obrigada. Caxias. Combina muito contigo, que é uma potência, uma mulher incrível, com uma história fantástica. Então, falando em histórias, já que elas conectam, já que elas têm um poder imensurável de auxiliar outras pessoas, conta um pouquinho da tua história, o que o teu coração permitir, seja profissional, pessoal, e depois a gente entra nesse assunto tão interessante e que conecta todo mundo, né? Que todos precisam resgatar a sua criança interior que deixa adormecida aí quando vira adulto, né, Fer? É verdade. Então, minhas queridas, o que eu posso contar da minha história? Foi uma trajetória, assim, de autoconhecimento, né? Porque enquanto eu não trabalhei com autoconhecimento, eu não me conhecia, né? Então, eu não conseguia me movimentar. Porque o autoconhecimento, ele leva você a olhar para você. Então, foi no momento em que eu decidi olhar para mim que eu comecei a minha trajetória. Então, eu sou de uma família de poucos recursos, né? Mas eu olhava para aquilo e via que tinha possibilidade de fazer outras escolhas, né? De escolher outros destinos, mesmo olhando para minha família, honrando toda a história, todo o amor que eu tive, mas eu queria mais e via que eu tinha capacidade de mais. Então, independente da minha classe social, de ser mulher, da minha etnia, eu percebia que eu podia mais. Então, eu comecei no autoconhecimento e fui buscando. Então, mesmo com poucos recursos, eu fiz a minha formação em Direito. Aí, depois do Direito, eu vi que eu poderia ainda ampliar mais. E aí, eu fui ampliando na busca de cursos, né? Que o curso é um investimento maravilhoso que a gente faz, né? E aí eu fui me encontrando e fui buscando e fui lapidando o diamante que a gente é, né? E aqui cá estou eu. Era um tapetinho assim, todo sujinho, rasgadinho, e aí o autoconhecimento me trouxe a pérola, né? O diamante que a gente é. Então, mais ou menos resumindo, é isso, sou casada, tenho 3 filhos, 2 estão junto com Deus, um está aqui comigo que eu amo muito, né? Sou casada há vários anos, trabalho, estudo, estou na constante aprendizagem. Essa sou eu. E é interessante, Fer, que o autoconhecimento, né? Quanto mais a gente busca, é aquela coisa que vicia, né? Quanto mais tu busca, mais tu quer buscar e tu vai descobrindo coisas. Tu acha que tu vai fechar uma porta, não, e tu abre janelas e vai indo, vai indo. É muito bacana, né? É muito gostoso isso quando é pra gente, né? O interno, porque tu não para de descobrir coisa aí. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? E que precisa esse estudo, né? Esse conhecimento. Porque ele vai desconstruindo umas coisas que a gente tem muito fechada, que a gente fica assim que nem aqueles borrinhos, né, que ficam com aquelas viseiras e a gente não consegue ver. Quando a gente vai buscando, a gente vê quanto espaço, quantas possibilidades, né, que é o que o trabalho de vocês trazem, né, com várias pessoas trazendo várias possibilidades. Então, hoje, não tem como tu dizer assim, eu não tenho dinheiro para buscar informação. É verdade. Porque vocês trazem pessoas incríveis, né? Cada uma vai contribuindo para a mudança, né? E para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu fico muito feliz mesmo. E nós também, que bom que as agendas conseguiram conciliar, né? Porque eu sou tua fã de carteirinha, tu sabe disso.
tu tem contribuição na minha transformação também, né? Tu sabe disso. Fer, então vamos introduzir para o assunto que o pessoal está aí na expectativa. Então, por que esse assunto de olhar para a criança interior? Uhum. Esse assunto é um assunto que a gente trabalha bastante. Por quê? Porque vocês podem observar que em vários momentos da vida da gente, a gente coloca o adulto para trás e a criança vai na frente, né? Quando a criança vai na frente, as questões no trabalho não dão certo. Por quê? Porque aí você não consegue obedecer ordens, né? E obedecer ordens não tem nada de errado, tá? Porque a ordem é a organização que precisa ser olhado, precisa ser respeitado. Então, o que a criança que não teve essa ordem enquanto criança? Ela vai querer ganhar no grito. Né? Ela vai arrumar um monte de confusão com os colegas, ela vai ter mania de perseguição, né? E vai se achar sempre a injustiçada, porque é a criança, né? E não é porque seja uma pessoa ruim, né? É a criança que a gente deixa na frente. Quando a gente deixa a criança lá atrás, aí você fica olhando sempre para trás, também. Olhando para todos os traumas, os dramas, as lamentações, e aí você não cresce. Você fica parado no tempo. O que é parado no tempo? Sempre pedindo. Por quê? Porque a criança, ela busca a mãe e o pai. A mãe e o pai têm um papel muito importante nas nossas vidas. Nós temos a mãe certa e o pai certo. Só que a criança, na sua inocência, às vezes ela não consegue compreender quando a mãe deixa essa criança na escolinha, quando a mãe chama a atenção, quando o pai coloca limites. O que a criança entende? Que ela está sendo injustiçada. E aí ela leva isso para a vida adulta. A pessoa que tem medo, muito medo de tudo. O que aconteceu aquele medo? Por que a gente precisa olhar? Quando você vai observar a criança, porque é ensinado a gente ter que deixar a criança dormir sozinha, dormir, né, no escuro. Então, o que a criança acha? Me deixaram no escuro, sozinha e abandonada. O que você leva para o relacionamento como adulto? Essas questões. Sentimentos, né? Vocês conseguem perceber pessoas que vocês conhecem que trazem essas características para a vida delas? Sim. Às vezes a gente, né? A gente fica naquela. Quantas vezes a gente olha para o companheiro ou para a companheira? Quando eu digo companheira, é namorado, marido, esposa, é só resumindo, né? E tá sempre pedindo, querendo atenção, né? Querendo que olhe, querendo ser cuidada. E aí a pessoa que está do teu lado não consegue suprir uma coisa que a tua criança tem que resgatar, o amor do pai e da mãe. Então vocês conseguem perceber o que acontece quando a gente está com a criança da gente exposta? Vai ter sempre uma falta, né? Eu imagino que sempre tá faltando alguma coisa, né? Alguma coisa sempre tá fora do lugar, né? E aquela coisa que a gente não consegue suprir porque a gente não tá conseguindo olhar para o lugar certo, né? Tu chegou bem no ponto. É olhar para o lugar certo. O que é o lugar certo? Olhar para essa criança, né? Porque quantas vezes essa criança ouviu que ela era errada, que ela não fazia nada certo, que ela não ia ser ninguém. Então a pessoa não consegue. Ou quando você fala para aquela criança, você começa e não termina, né? Você acaba reproduzindo aquilo. Então, quando você olha para a criança, e todos nós temos que olhar para a nossa criança,
você consegue observar muitas coisas. Quando você tem alguma atitude, você tem que olhar para aquilo e perceber. Essa é a Fernanda adulta ou essa é a Fernanda criança? E a gente sempre sabe. A gente sempre sabe quando está dando os piti. E quando eu quero que a minha verdade prevaleça, que a minha verdade é a verdade absoluta, quem que está ali? Quando eu quero provar que eu estou certo. Quando estão dois adultos, eu vou conseguir entender que a forma de pensar de vocês é uma, a minha é outra, e a gente pode conciliar os caminhos, né? Quando eu consigo ter essa compreensão, eu tiro a minha criança da frente e coloco ela do meu lado. Quando eu pego essa criança e simplesmente retiro a criança da minha vida, porque a gente escuta, deixa de ser criança, deixa de ser criança. Sim. Então, quando eu retiro a criança, o que ocorre? Aquela pessoa seca, sem brilho, sem vida. Aquela pessoa que não gosta de nada, não sorri, não é criativa, né? E não tem aventuras. O que é aventuras? Aventuras é tu empreender um negócio, que nem isso que vocês estão fazendo. É uma aventura linda, sabe? É vida, é expansão, é possibilidade, é recriar, né? É o sorriso. Ai, deu uma questão ali no áudio, vou ligar, vou resolver, vou ver o que está acontecendo. Se é a criança, o que faz? Já se emburra, já começa, mas que droga, nananana, e o clima já fica pesado. Olhando para vocês duas, a gente vê o sorriso, a gente vê a alegria, a gente vê a expansão. É a criança brilhando, entende? Então a criança vem de uma forma doce, trazendo brilho. A pessoa que tira totalmente a criança, vocês conhecem pessoas que são totalmente fechadas, secas, né? E que querem podar todo mundo. Aí você chega com um empreendimento, vai dizer, isso aí não vai dar certo. Não, isso aí não dá certo, não dá certo. É verdade. Por quê? Porque tirou a criança e excluiu. Tudo que a gente exclui faz falta. Então, o que a gente precisa fazer? Harmonizar. Harmonizar. Então, não deixar a criança na frente e nem a criança atrás. A criança na frente, eu não tenho como uma criança estar no trabalho, num relacionamento, na vida. Não tem como, né, meninas? Não tem como. Impossível, né? Impossível. Vocês vão ver, assim, relacionamentos em que a criança está presente. É choque. O tempo todo. O tempo todo. É aquilo assim, o brinquedo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Eu digo brinquedo, mas na realidade é as coisas da vida. E isso não traz alegria para ninguém. Só dessabores. Você não consegue bem no Quando você observar alguém que não consegue bem no trabalho, não consegue bem nos relacionamentos, não tem uma vida próspera, você pode saber que é a criança, e olhando para a criança, no fundo é alguma coisa com a mãe e com o pai. Aí você vai dizer, mas o que eu vou fazer se eu tive os pais assim? Esse pai e essa mãe são os pais certos para você. Quando você entender que esses pais deram o melhor para você, que foi a vida, o melhor que tinha deles, eles deram para você. Quando você honrar esse pai e essa mãe. Eu posso até nem conhecer meus pais, mas eu não sou de proveta, né? Posso até ser sem saber. Mas mesmo assim, teve um óvulo e um espermatozoide que foram fecundados e vieram de seres humanos. Então, independente disso, existe uma vida abençoada por Deus, né? Então, você veio de algo maior. Se você, mas eu fui adotado e agora eu sinto essa falta dentro de mim porque eu não fui amado. Quantas pessoas dizem, eu não sei amar, é aquela criança, eu fui
eu fui abandonado, e eu falo isso com amorosidade, com muita amorosidade, respeitando a história de todo mundo, porque eu também tenho uma história, né? E a minha história tem alguns degraus altos e baixos que eu honro. Então, quando eu falo isso, eu falo honrando as histórias com amor. Então, eu falo para aqueles que não conheceram a mãe e não conheceram os pais. Existe um buraco dentro, porque você se sentiu rejeitado, porque você não consegue entender por que você foi colocado numa família ou numa instituição. Mas aí você não olhou ainda que você teve a vida, que não foi lhe tirada a vida. Quando você consegue perceber que não foi lhe tirada a vida, que você veio de algo muito maior ainda, que você veio de Deus, que Ele te deu o sopro da vida, que Ele te moldou dentro do ventre materno. E a sua mãe foi uma estufinha no seu ventre que deu a oportunidade de você crescer. Então, você já é um vencedor. Dentro de tantos espermatozoides, um conseguiu se juntar com o óvulo e fecundar o ser. Então, você já é uma criança vencedora. Você já veio para esse mundo e tem a oportunidade. Quando você olha que você já vem de algo maior, você já consegue curar. Quando você consegue ter a consciência que essa mãe e esse pai também foram crianças e também tem uma história que às vezes você não conhece, e você olha com compaixão, você começa a soltar e começa a olhar com carinho para isso. Quando você olha para isso sem julgar, você começa a curar a tua criança. Então, essa é uma das formas de curar a criança. É o adulto, que estamos nós, trazendo a consciência que nós não precisamos olhar só porque nos faz sofrer, mas olhar para algo que está muito além disso. Por isso, meninas, que independente do crédulo de cada um, que eu respeito também, quando você tem fé, você trabalha a sua criança. Quando você não tem fé em nada, você fica vazio, murcho. E a criança precisa disso. E o adulto precisa disso, da fé, para poder trazer o alimento para a criança. Eu falo demais, vocês podem interromper. Não, mas tá. Não, tá tudo certo. E aí tu tá falando, Fer, que fica murcho, que fica vazio, e a gente fala tanto de compaixão e amorosidade para olhar pro outro com compaixão, com amorosidade. E essas pessoas não conseguem porque é exatamente isso, né? Dentro falta alguma coisa que é isso, que é a criança. Como que eu vou olhar para o outro com amorosidade se eu não tenho? Como que eu vou ter compaixão se eu não tenho, se eu não sou, né? E quando tu tira a criança, tu vai cobrar dos outros. Tu vai se sentir injustiçado e a felicidade do outro vai te incomodar. Né? Isso aí. Porque o outro tem o pirulito e você não tem, né? Isso aí. Então, por isso que é importante trabalhar a criança. Tu sabe, Fer, só agora que tu falou do pirulito, eu tive uma oportunidade de ficar no intercâmbio, né? E no estágio, desculpa, com uma pessoa que estava no Brasil fazendo intercâmbio. E aí aqui a gente conversa, a gente abraça, é outra cultura, é claro, né? Isso influencia também. Mas agora, escutando sobre a criança interior, isso faz muito sentido, porque aí a gente rindo, brincando, e ele olhou pra mim e falou: como as pessoas felizes são irritantes. E eu fico aquilo, sabe? E agora tu falou, me veio essa conversa aí. Essa reação que ele teve. Como as pessoas felizes são irritantes. Pensa só. Por quê? Porque ele não se permite. E a afetividade é muito importante.
Então, quando a gente consegue trabalhar isso da criança, tu traz felicidade. Tu traz criatividade para tua vida, tu consegue criar, tu consegue ter imaginação. A imaginação é que deu asa. O projeto de vocês, ele nasceu de uma ideia, Isso aí. de um sonho, e vocês colocaram em prática, né? Vocês acreditaram. Então, vocês conseguiam ver, se tornou real, né? Porque a criança imagina e ela torna aquilo real e palpável. Aí vocês fizeram. Então, é aquele trabalho, do trabalho em conjunto, porque daí vocês não trabalharam, só um tem a ideia. Vocês aprenderam a dividir, brincaram, fizeram. Então, isso é o da criança que traz essa alegria para a vida da gente. Agora, imagina se vocês tivessem aí todo mundo de cara fechada, todo mundo sério. Ia fluir? Não. Não ia ser bom. E é um trabalho, na verdade. Então, na verdade, eu entendo que é o trabalho de uma criança com o adulto, né? A criança tem aquele impulso criativo, tudo, mas quem vai, digamos, abraçar a parte séria em muitas situações, né, de uma empresa, de um negócio, é o adulto, né? Então, como tu falou, não tem como tu excluir. Se o adulto tiver que assumir tudo essa parte, não vai dar certo, porque o negócio não vai ter aquele brilho, né, aquela alma. Mas também, se só a criança dominar tudo, isso não vai virar um negócio, né? Porque não tem a parte séria, burocrática, digamos assim, né? Isso não vai sonhar muito, tudo vai ser possível, e quando vê, é no mundo do Bob, né? Na parte da ação é que a coisa não vai acontecer. Isso aí, vai ficar só sonhando, imaginando. E quando tu junta os dois, a coisa vai para frente. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar a parte criativa. Então, tem uma prática que a gente faz, que eu não sei se vai dar tempo de fazer, não sei o tempo da live, né? Enfim. A gente tem pelo menos uma meia hora ainda. Temos bastante. Tem um exercício que a gente pode estar fazendo, em que tu coloca a criança, tu tira ela da frente, tu tira ela de trás e tu traz ela para junto de você. Então, tem um exercício que eu fiz com o outro grupo semana passada, acho que foi, que a gente coloca a criança no lugar dela, porque a gente precisa trazer a criança, recebê-la e colocar no lugar. Quando você olha para sua criança dessa forma, você consegue incluí-la. Se der tempo e puder, a gente pode fazer a atividade. Pode rolar ou não? Sim, tu acha que é muito extensa? Porque tem uma meia hora de live. Acho que uns 15 minutos. Então tranquilo. Então continua com a tua mensagem, Fer, dei no tempo certo, tu que comanda. Estamos abertos aqui. Então, vamos fazer essa atividade para o pessoal entender. E quem quiser fazer o exercício, pode fazer, né? Então, é para incluir a criança. Não tem nada de místico, não tem nada de nada. Ele é apenas um exercício que a gente utiliza PNL, a consciência, a amorosidade. Então, é um exercício que qualquer um pode fazer. É um exercício amoroso. Então, eu convido vocês para fecharem os olhos, né? Quem está assistindo, pode fechar os olhos, né? Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Cada vez que você puxar o ar, você deixa o seu abdômen crescer, né? Deixa encher bem o abdômen e solta. 3 respirações. Isso. Agora eu quero que você se permita. Então eu quero que você saia do racional, saia do julgamento, né? Apenas se permita receber e se reconectar com você mesmo, com a sua essência. Então, respire, respire. Eu convido você para visualizar na sua frente a sua criança interior. Veja aquela menina, aquele menino que está na sua frente, acrocadinho, triste, se sentindo abandonado. Ele nem está entendendo
muito bem o porquê que ele foi excluído, deixado para trás. Ele lembra de quando a mãe, o pai chamou a atenção. Lembra de quando teve que dormir sozinho, no escuro. Quando se sentiu abandonado na escolinha ou em casa. Olhe para essa criança que está muito triste. Eu quero que você vá se aproximando lentamente dessa criança. Agora você vai se abaixar, vai ficar da altura dessa criança. Você vai se sentar no chão e vai abraçar essa criança, trazendo o coração dela junto ao seu coração. Perceba a batida do coração dela no seu coração. E nesse momento, apenas respire e sinta a presença do amor do Divino Criador. Sinta esse amor. Agora olhe, se afaste um pouquinho o teu rosto do rosto da criança. Olhe dentro do olho da criança e diga: minha querida, eu vejo você. Eu vejo você. Por muito tempo, eu andei afastada de você. Por muito tempo, eu deixei de olhar para você. Mas agora, eu compreendo. Eu sinto muito por ter deixado você de lado. Mas hoje, com todo o amor e carinho, eu convido você para fazer parte de mim. Eu acolho você. Você não vai mais precisar estar na frente ou atrás de mim. A partir de hoje, eu trago você para o meu lado. Eu vou trazer a alegria e a diversão para as nossas vidas. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu vou cuidar de você. Tudo que você precisa, minha querida, eu vou dar para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou adulta agora e eu vou cuidar de você. Eu vou lhe dar todo o carinho, toda a proteção de uma mãe e de um pai. Eu vou impulsionar nós duas para a vida. Eu vejo você. Nós duas juntas vamos ter a força e a alegria. Venha comigo, minha criança. Eu tomo conta agora. Eu tomo conta da nossa vida. E nós vamos ser uma só. Sinta o olhar dessa criança feliz. Sinta vocês duas se unindo em uma só. Perceba esse amor de união. Sinta o amor do Divino Criador envolvendo vocês e você acolhendo a sua criança dentro de você, junto de você.
Reconheça que essa criança faz parte da sua história e você faz parte da história dessa criança. Nem mais, nem menos. Sinta a alegria da criança reverberando dentro de você. Sinta a criatividade reverberando na sua consciência. Sinta a alegria de viver, a diversão reverberando dentro de você. Reconheça o adulto que você é. Reconheça a força que você tem. Reconheça que você pode, por ser você. Que esse amor está reverberando dentro de você. Sinta gratidão por estar se reconectando com a sua criança. Se abrace agora. Bote os braços em cima de você, se abraçando, se acolhendo. E sinta que você agora é um só. Respire, agradeça. E aos pouquinhos, vai retornando, sentindo e acoplando a criança dentro de você. Então, Ai, que lindo esse exercício, eu adoro esse exercício. Traz uma paz, né? A gente que vem de um dia assim, né? Acelerado. Milhão, fala até mais devagar. Agindo sempre mais com a razão, né? Por demandas, por entregas, por cobranças. A gente, nossa, é um presente esse exercício, Fer, gratidão. Eu fiz ele de um jeito resumido, né? Porque ele tem uma meditação antes, ele tem todo um processo que a gente leva até no ventre, né? Mas o tempo é curto, né? E a amorosidade é muito grande. Então, quando você percebe esse amor e acolhe, e você traz a consciência que você é adulta agora. Você teve uma infância, mas você não precisa apagar aquilo. Você pode olhar para todos os aspectos positivos, para todo o amor que reverberou dentro de você. Quando a gente olha dessa forma, você está nutrindo e curando a criança interior. Então esse é um assunto que eu vejo assim que ele é muito atual, sempre, em todos os segmentos. Quando você vai educar teu filho, quando você está no relacionamento, quando você está no trabalho, né? Ele está sempre presente. E a gente sempre precisa estar trabalhando a criança, né? E quando a gente consegue reconhecer isso, você consegue ir muito mais longe. Muito mais longe. Eu acho que ainda as pessoas menosprezam isso, né? Por mais que a gente fale, tu falou agora que é um assunto que tá, assim, em alta, ainda tem muita gente achando que é algo muito místico, que é algo muito distante, às vezes, né, do racional. É distante do racional, de certa forma, mas é por isso mesmo que é importante a gente fazer esse distanciamento, às vezes, e ver que a gente, nem tudo a gente consegue racionalizar ou explicar vendo, né, ouvindo, nem tudo faz parte dos nossos sentidos, digamos assim, né. Mas isso não deixa de existir, de ser importante. Eu acho que o desafio seria as pessoas acreditarem em algo além deles, algo assim, digamos, no campo mais energético, que tem algo ao nosso redor, assim, sabe? É até difícil de explicar. Mas eu acho que esse seria o desafio das pessoas entenderem a importância e conseguirem aplicar isso nas suas vidas, porque a gente ainda enfrenta aquela questão de que isso é coisa de autoajuda. Autoajuda é uma palhaçada. Em que mundo autoajuda, né? Uma coisa que tá aí pra gente se conhecer, aprender mais sobre nós mesmos, é ruim. Eu não consigo ver, né? Nós que estudamos isso, ver que isso é ruim. Mas ainda assim as pessoas muitas vezes acham que é bobagem.
Eu acho que o nosso desafio é conseguir, talvez, um meio de abordar uma linguagem, talvez, que consiga transmitir o quanto as pessoas podem se beneficiar de práticas como a que a gente acabou de fazer, né? E que isso não é uma besteira, faz parte de nós. E quantos conflitos podem evitar, né? Quantas situações podem ser diferentes quando tem a possibilidade de ter a compaixão, de se olhar, a minha criança, esse momento, né? Enfim, de se identificar, acolher a emoção, o sentimento, o que está acontecendo ali. Isso é positivo sempre, só ganha, né? E, enfim, mas é aquela minoria que está aflorando, né, Fer? Que um dia vai ter a consciência e desperta e vai entender que só agrega e favorece a todos os pilares da sua vida, né? E é bem isso, isso que tu trouxe, bem importante, que tu disse assim, pessoas que não acreditam. A gente escuta o pessoal dizer assim, isso é água com açúcar, não resolve nada. Por quê? Por que as pessoas dizem isso? É a criança que foi tirada do campo e está trazendo aquele adulto ressentido, né? Aquele adulto ressentido que não consegue ver outra coisa. Aí ele vira, tem uma palavra em inglês que eu não lembro o nome, mas é aquele adulto que só pensa em trabalho, né? Só trabalha. Isso. Sim, demasia, não consegue parar, né? E aí qualquer coisa que saia dessa rota não consegue. Aquela pessoa diz assim, eu sou muito pé no chão. Isso não adianta. Não para fazer uma terapia, não para fazer um coach. Exatamente. O quanto o coach muda a vida da gente. O quanto ele consegue trazer uma organização onde tu tem muito mais tempo com qualidade. Então, como que isso vai ser água com açúcar, né? Como você tirar tempo para você vai ser algo que não é bom. Então, existe um movimento de uma energia, eu digo o inimigo oculto, né? Que tenta levar as pessoas a nível de manipulação, de lavagem, para você acreditar que o autoconhecimento não te melhora. Isso é manipulação, para que a gente seja uns fantoches fazendo o que eles querem. Aí você vai ficar só, eu estou em casa e eu fico vendo só uma série, ou eu fico vendo só o que está ali no jornal, e não estou dizendo que não possa ver, cada um escolhe o que quiser, né? Mas você pegar um livro, você pegar um vídeo, você fazer um curso, né? Isso não é colocar dinheiro fora. Isso é você investir em você. Porque, mas, Fer, assim, tu não acha que isso também pode ser uma autodefesa? Eu não quero mexer em algumas coisas dentro de mim. Claro, a maioria das pessoas não vai admitir isso que eu tô dizendo agora, tá? Eu não quero mexer em algumas coisas dentro de mim porque eu não quero, não tô pronta, não sei. É inconsciente, né? Porque então eu vou falar mal. Então eu vou dizer que isso aí é baboseira, palhaçada, porque eu não quero tratar disso. Eu continuo reclamando da minha vida, achando que nada acontece, tudo é ruim, difícil, ficar rica pros outros. Pra mim é só o mais difícil. Se tu tá fazendo live é porque tu não tem louça pra lavar. Entendeu? Coisas assim nesse nível, a gente ouve essas coisas. E essas pessoas estão usando tudo isso como um escudo. Para não precisarem fazer isso que a gente faz agora. Agora que tu falou em live, eu tenho escutado uns comentários assim... Respeita a posição também. Sim. Mas eu tenho escutado uns comentários tipo assim, agora tá todo mundo fazendo live. Tá todo mundo porque não tem o que dizer. Quando esse comentário vem, na realidade é assim, eu não tô fazendo. Então por quê? Que vem aquilo que tu disse, né? Daquela pessoa que tu falou assim, que se incomodava com a felicidade dos outros. Vocês estão fazendo live se divertindo. Entende? Então, me incomoda. Então, eu vou dizer assim, pra que tanta live? Agora tá na moda todo mundo fazer. Não é o que tá na moda. É sendo uma contribuição, sendo um crescimento. Aí, o que acontece? Eu não quero mudar, né? Então,
eu vou dizer que aquilo não é legal. Eu não quero me expor, então eu vou dizer que aquilo não é legal, que entra dentro Eu não do que tenho tu disse. coragem de me expor, né? Eu não tenho a tua coragem. Então, em vez de eu adquirir a coragem, eu vou falar mal de ti. É mais fácil, É mais fácil. aquele construtor de obra pronta. Então eu não vou fazer, eu vou só criticar. Uhum. Então a pessoa, ela fica sempre só criticando, mas ela não faz. Então, a pessoa às vezes entra nos perfis, faz comentário, às vezes não, às vezes fica só nos bastidores falando. Então, é uma forma de se esconder e de tentar fazer os outros se apagar. Então, mas é porque ela não consegue ver. E dentro da minha forma de pensar, né, respeitando todas as formas, o que me move é a minha fé. Então, a minha fé me faz eu crescer e evoluir. Então, eu bato muito nessa tecla que a pessoa precisa ter uma fé. Que ela precisa ter uma motivação. Porque senão você não tem por que acordar. Você não tem por que fazer algo diferente. Se você não tem uma fé, você, até a tua questão de moral, de qualquer coisa, não tem entende? Você pode qualquer coisa. Por que eu não vou roubar e não vou matar se não existe, digamos, uma punição, né? Está tudo bem. Não existe nada. Ninguém liga, isso não tem uma consequência, né? E quando a gente sabe que todo ato há uma consequência. Mas quando eu não tenho fé em nada, aí eu às vezes me escondo nisso, eu não acredito em nada, porque daí eu não preciso olhar para aquilo. Então, desde a fé, a um curso, a uma leitura, a um movimento. Então, em vez de eu estar ali vendo essa live, eu escolho ficar vendo novela. Tudo bem com a novela, mas eu vou dizer assim, o que você aprende lá? O que tem lá para fazer um impulso para a tua vida? Se você está sempre fazendo a mesma coisa e reclamando sempre das mesmas coisas, como seria você se permitir fazer algo novo? Como seria acompanhar o canal de vocês, né? E estar sempre vendo uma coisa nova, uma possibilidade diferente, né? Como seria ser um empreendedor, como vocês estão incentivando ao empreendedorismo, né? Ao crescimento. Como seria eu experimentar algo novo em vez de eu continuar? Porque senão é que nem um cachorro correndo atrás do rabinho, sabe? Não a sai mesma do lugar. rota. Então eu costumo dizer assim, uma vez eu colocava Deus dirigindo junto comigo, certo? Minha forma de pensar, tá, meninas? Sim. Só que eu botava ele no caroneiro. E aí, tinha aquele caminho para mim seguir, e ele dizia assim, ó, muda a rota, muda a rota. E eu, não, acho que não, eu vou seguir esse aqui. Aquele, o caminho do sofrimento, da dor, não sei o que, da reclamação. Mas eu não entregava a direção. Eu ia pela minha cabeça, mas não era a minha cabeça, era a minha teimosia. Então, quando eu coloquei ele na direção e fui, eu me permiti criar outras coisas, outras possibilidades diferentes. Você pode colocar qualquer outra coisa, eu coloquei o Criador, mas pode ser qualquer outra coisa que faça sentido para você. Isso não tem a ver com religião, né? Tem a ver com espiritualidade, que é diferente. Espiritualidade. Eu só falo da forma do que faz sentido para mim. Então, às vezes eu uso a palavra Criador para incluir tudo, né? Que é o amor. Então, quando eu me deixei me guiar por isso, que é o amor que constrói, que renova, né? Porque quando a pessoa tá... Tu pode observar que as doenças, elas vêm de uma tristeza profunda. De falta de amor à vida. Quando você perde a razão de viver, as coisas... Parece assim que vem uma avalanche de coisas atrapalhando. É verdade, Isso aí. Né? Porque o que você está emanando é isso. E a palavra tem poder. A palavra tem poder. Então, às vezes as pessoas vão dizer assim, mas eu vejo a live das gurias e nada muda. Eu vejo a live das gurias e nada muda. Aqui é a pessoa. Aqui é o que ela fala.
Então, aqui ela vibra, pensa de um jeito e aqui ela fala. Ai, não adianta não sei o que, né? Mas aqui ela não se permite mudar. Ela continua pensando do mesmo jeito e aqui ela fala qualquer coisa. Quando você acopla o pensar, o sentir e o perceber com o que você fala, ecoa tudo na mesma direção. Aí você está realmente mudando. Agora, quando eu falo uma coisa e sinto outra, falta conexão. Senão fica que nem o cabo de força que a gente brincava quando criança, sabe? Vai para um lado, vai para o outro. Então, vocês veem que vocês estão usando o microfone ali, mas ele junta, né? Agora, se vocês ficassem uma puxando para cá e outra para lá, não ia funcionar. Não. Então, vocês já têm sincronia, né? E a coisa funciona. Então, vocês buscam a mesma coisa. É isso que precisa, sincronia. Então, quando você fala, você pensa, você sente e você vibra. Agora, de nada adianta eu ver vocês, ver o trabalho, ver tudo isso e eu querer tudo só pra mim. A egoísta. Só pra mim. Eu que preciso crescer, eu que preciso evoluir. Não vai. Porque eu tô vibrando na escassez. O que vocês estão fazendo que eu acho lindo demais? Não é só para vocês. Vocês estão trazendo essa emanando energia para o mundo, para o universo. Crescimento para todo mundo, né? Vocês estão criando algo diferente. E isso vai trazer reverberando para vocês e para o universo. Então é isso que a gente precisa ter, essa conexão e reverberando. Então não é só o falar, mas é o falar, o fazer e o interagir. Então aí a coisa vai funcionar dessa forma. Exatamente, eu acredito muito nisso, que as palavras vão gerar um sentimento, né? Que vão me gerar uma ação e essa ação vai me gerar um resultado. Então, se eu já começar por essas palavras negativas, horríveis, que resultado eu vou ter? Provavelmente péssimos, horríveis ou nenhum, que provavelmente é o que vai acontecer, né? E tem muitas pessoas realmente vibrando nisso. Tanto que tem muitas pessoas que não vão se identificar com o clube e não se identificam. E tá tudo bem? E tudo certo, tá eu acho que cada coisa no seu tempo. Mas a questão é que essas pessoas tendem a ficar nesse ciclo vicioso. E eu acredito também que isso tem muito a ver com a falta de humildade no final. De achar que eu consigo sozinha, que eu tenho todas as respostas. Eu sei tudo, eu não preciso de ninguém. Claro, muitas respostas a gente sabe que a gente tem dentro de nós. Mas a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar a tirar isso de dentro, né? Isso externalizar e aí sim gerar os resultados que eu quero. Então, de qualquer forma, e eu sempre falo, se nós fôssemos autossuficientes, cada um tinha ganhado uma ilha e morava sozinho. Eu não precisava conviver com o meu vizinho e pensar que saco esse cara fazendo barulho todos os dias. Com certeza aquele cara fazendo barulho todos os dias tem algo para me ensinar. Eu tenho um motivo para estar aqui ouvindo o barulho que ele faz. Então todos nós dependemos uns dos outros. E é por isso que a gente existe como família, é por isso que existe um vizinho e amigos. Então a gente tem sim muito a aprender. E por que não levar isso para a nossa vida também profissional, que é o que a gente fala muito aqui do clube. Por que não eu não me conectar com outras pessoas e entender que elas têm algo a me ajudar, né? Mesmo que seja em áreas diferentes, porque a tua profissão, eu posso ver o que tu faz, o que tu fala e levar isso para minha. Então eu cresço contigo. Isso a gente tem como base no Ou clube, até né? iguais, porque claro, por mais que seja 3 terapeutas aqui, as 3 são diferentes. Exatamente. As 3 têm vivências diferentes e trabalham da forma que elas tiveram as suas vivências. Então a gente sempre tem a aprender, né, Fer, com todo mundo, independente se é da mesma área ou não. Mas eu tenho que estar aberta a isso, né? A ouvir, a me conectar com os outros. né? E como é que eu vou ser a pessoa aberta a ouvir, que se conecta com os outros, se eu só penso besteira, se eu só penso coisa ruim, coisa negativa? Como? Ninguém vai se interessar em me ouvir. Eu nem vou querer, as pessoas vão querer distância de mim, né? Então tudo vai começar realmente, como tu falou, na minha palavra, o que tá aqui na minha cabeça, o que eu tô sentindo. E se na minha cabeça tem coisas ruins, na minha fala tem coisas ruins, o que eu vou fazer a respeito? Porque, claro, não adianta tu ficar aqui assistindo live todo santo dia se tu não se colocar em movimento.
Tá, minha Uhum. vida tá uma M. Tá uma M, eu só penso coisa ruim, beleza. Mas o que que eu vou fazer? Eu assistir live e ficar ali só orando e rezando, não vai adiantar, porque a gente tá aqui Não. como um instrumento, né? A gente tem que entrar em ação, né? Beleza, tá uma merda, eu vou procurar pessoas que me ajudem a sair da minha merda. Então, o que que tu pode me ajudar? O que que eu posso te ajudar? E assim vai, né? Eu acho que começa por aí. A gente ter a humildade de admitir que a gente não é uma ilha. E a gente não vai conseguir sair dessas, de muitas situações, sozinhos, né? E é bem isso que vocês colocaram e a cara que vocês têm, que é de conexão. Quando existe essa conexão entre várias áreas, cresce para todo mundo. Porque eu vou ser uma contribuição, vocês vão ser uma contribuição, e uma vai estar trazendo essa expansão, é a conexão. Porque quando tem conexão, você amplia a tua rede. Amplia a tua rede. Porque como que as grandes empresas crescem? É as conexões que eles vão fazendo. Você vai querer ser sempre uma micro, uma pequena, né, empresa familiar, não traz novidade, não traz nada. O que vai acontecer? Ela vai acabar se extinguindo, porque você precisa estar atenta às novidades, ao mercado, conexões. Então a gente precisa estar aberto. Precisa ter esse olhar amoroso das conexões. E assim, eu vou olhar para vocês e eu posso modelar vocês, né? Eu vou olhar, uau, o que eu posso trazer do que elas estão fazendo para minha vida? Eu não vou estar copiando, eu vou estar modelando. Existe uma diferença enorme. Eu não vou ter inveja, eu vou olhar e vou dizer assim, nossa, que legal, né? O que eu posso trocar inveja trazer? por admiração, né? Admiração. E aí, quando tu vai modelar, eu vou olhar. O que posso fazer, que elas estão fazendo, que pode também trazer um gás para minha vida, pode trazer um brilho, né? O que eu posso mudar? Porque eu nunca vou conseguir fazer igual a vocês. Não. Mas eu posso olhar, admirar e trazer esse brilho, essa alegria, esse sorriso. Aí eu vou ver, é a alegria que elas têm. Isso reverbera. Então, como seria eu começar a sorrir mais? Eu estar mais aberta, mais receptivo, né? Eu sair da reclamação e ir para um outro lugar. É mudar a fase, porque quando eu tô no joguinho na mesma fase, não dá. Então eu preciso mudar a fase. Então, eu acho que o clube, né? Vocês têm essa cara de troca de fase. Vem trocar a fase. Exatamente, né? o que acontece é que tu usou a palavra perfeita. Porque a gente escuta muito das mulheres que entram dizendo, nossa, eu entrei pro clube e a minha vida fez um boom. Porque aí não foram elas. Claro, o clube é uma ferramenta, eu sempre falo, a gente não faz milagre, a gente não faz nada por ninguém. A gente faz junto, né, com as pessoas. Mas é a pessoa que decide pegar o que o clube traz e colocar em prática. Quem faz isso realmente não tem mistério. A pessoa voa, porque ela encontra aqui outras pessoas querendo voar junto. Então eu me enxergo no outro e eu acabo ficando mais corajosa para realizar, né? Eu acho que essa é o principal poder do grupo. Começa a se movimentar e agir e as transformações acontecem, né? Pois aí troca reclamação por ação. Tu falou bem essa palavra e tu vê como a gente falou antes. Como as palavras têm poder. Se tu pegar o significado da palavra reclamação, é clamar de novo, de novo e de novo. A pessoa não sai, é um ciclo, como a gente falou. É um círculo vicioso. Eu reclamo, clamo de novo, no outro dia eu clamo de novo, clamo de novo. Então eu não saio para o campo da ação, porque eu estou preocupada, né, envolto no mesmo de uma mesma ideia, né, do problema geralmente. Então as mulheres que entram com a gente saem do campo da reclamação e vão para o campo da ação. Claro, aí tu tem coragem, tu tem que ter coragem, tu tem que se munir de algumas ferramentas, né? Porque a gente está aqui, a gente está se expondo, a gente está expondo o nosso trabalho, muitas vezes as nossas fragilidades, mas isso nos potencializa muito. E ouvir as histórias das outras pessoas nos potencializa demais, né? Para nós que somos partners do clube, a gente ganha mais do que as mulheres até que estão com a gente. Porque a gente se orgulha, claro, de ser esse instrumento, né? Mas a gente aprende tanto, porque é tantas histórias e tanta gente passando,
que eu acho que nós somos as mais sortudas no fim, porque a gente ganha, assim, multiplicado por 10, né? Imagina, a gente ouve as histórias de todo mundo, né? Então, realmente é um presente estar aqui e poder ser esse instrumento, né, de evolução na vida de tanta gente. Isso aí. Fer, agora veio uma mensagem que eu recebi também de uma colega nossa. Ai, a Fer me inspira, porque eu vejo ela e é um símbolo de amor próprio, ela esbanja amor próprio. E nesse período tá tão difícil, porque antes a gente saía, né? Aí tu tinha um motivo pra se arrumar, passar um batom e se arrumar. Agora a gente tem que usar filtro aqui na Agora live, tá né? em casa, não, né? Enfim, se preocupa com a casa, com o filho, com as tarefas. E o eu fica... Então a gente falou da criança, acolhemos a criança. E agora como, Fer, nesses últimos segundos aí que falta, deixa uma mensagem também, porque tu é um símbolo, tu tá sempre... instigando as mulheres para se cuidar, para se amar. Então, Fer, tu tem 1 minuto e meio. Apareceu agora o marcador aqui. Eu nem vou mais falar, vou te deixar. Então, o meu convite é olhar para si. Então, quando você é você mesma na sua essência, é uma beleza divina. Então eu deixo de me comparar com os outros, de querer outras coisas para olhar para mim. Quando eu me amo, quando eu olho para minha beleza, que nem eu sempre digo, eu tenho esses cabelos aqui de leoa, é os meus cabelos, é os meus traços. Então eu me amo. Quando eu me amo, os outros vão olhar e vão poder me enxergar. Então é você se abrir para os outros te olhar com a beleza que você tem. Então não é os badulaques, não é as roupas de marca. Os acessórios. É o de dentro. É o sorriso, né? Esse sorriso que vocês estão, assim, que tá lindo, né? Esse sorriso que é o sorriso da alma, né? É o brilho no olhar que traz a energia. Quando você tem isso, você tem tudo. Porque não adianta você ser uma Barbie, mas por dentro você está vazia. Então, quando você está cheia do amor próprio, você vai reverberar por toda a eternidade. E você vai poder ser um modelo para as outras pessoas que vão olhar e vão dizer, é possível a mudança. Quem me conhece lá do tempo das vacas magras, sabe o como eu era e o como o autoconhecimento mudou a minha vida. Mas mudou, assim, em todos os aspectos. Hoje eu me amo. Eu vai tenho... cair. Tá caindo agora, gente. Beijo.